Graça e paz, querido, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, baseado na nossa revista Palavra e Vida, Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Nós, da Primeira Igreja Batista de Cajueiro, nós estamos no estudo da lição 11 na nossa Escola Bíblica Discipuladora. E antes de nós iniciarmos a lição de hoje, eu gostaria de falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo, esse momento de isolamento social. Um momento em que as pessoas diminuem, o contato físico uma com as outras, em que as pessoas não podem mais se movimentar, visitar os lugares que gostavam, frequentarem as igrejas, eventos sociais. E alguns sentimentos vêm sendo colocados à tona, vêm borbulhando nos corações de cada um de uma forma, de alguns uma forma mais expressiva e outros nem tanto. E aí eu estudei um pouco, andei lendo o que os psicólogos têm falado sobre esse momento de isolamento social e o que esse período como esse período tem afetado as emoções das pessoas. E eu dei uma lida num artigo do Canal Tech, que é uma página na web, se você sentir o desejo de pesquisar, fique à vontade. E 3 psicólogos estão falando um pouquinho desse período de isolamento social. E eles colocam que esse período de isolamento social, ele na verdade ele não é o que causa o sentimento de melancolia, ou que traz à tona a depressão, a angústia nas pessoas. Na verdade é que todos nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós gostamos de nos comunicar, nós gostamos de estar em contato com o outro. É claro que algumas reações químicas e biológicas do nosso corpo acontecem com o contato, no momento que nós damos um abraço, no momento que nós olhamos um para o outro. Mas os psicólogos apontam que nesse momento de isolamento social é o momento em que nós estamos quietos, é o momento em que a gente se encontra. E aí nesse momento aquelas emoções que estavam lá adormecidas vêm à tona. E aí talvez um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza, um sentimento de inutilidade, um sentimento de inferioridade, um sentimento de fracasso que talvez já estava lá dentro, bem no seu íntimo, mas que no decorrer do dia a dia, em meio a tantas ações que você exercia no seu dia a dia, você não prestava muita atenção. E nesse momento de isolamento social, esses sentimentos têm vindo à tona. Então, nesse período, tente olhar para si mesmo, fique atento a essas emoções, fique atento às emoções dos seus familiares dentro da sua casa, fique atento aos seus colegas de trabalho quando você trabalha em home office, às necessidades de cada um que são específicas, e tente não deixar esses sentimentos virem à tona, ou se eles vierem à tona, tente procurar ajuda. E para que você evite esses sentimentos de melancolia que vem exatamente porque a gente não está conseguindo ser esse ser social que conversa, que vai para onde quer nesse período de isolamento social, tente ativar a sua mente saindo da rotina. Se você nesse período não está trabalhando em um home office, você está de férias, ou se talvez você está desempregado, você está em casa, não fique só assistindo filmes, só assistindo séries, só lendo livros. Mude um pouco a sua rotina, De manhã, acorda, toma um café e vai fazer alguma outra coisa que não seja só assistir filme ou só ler livro. Tenha uma rotina diversificada. Descubra novos gostos. Talvez você vai descobrir que você gosta de fazer alongamento, que você gosta de brincar com seu cachorro, que você gosta de conversar com seu avô, com sua avó, que antes você nem conversava direito. Liga para alguém que faz tanto tempo que você não fala. Esse é o momento. Então, a ideia é que você não fique parado.
A ideia é que você não se entregue à melancolia. A ideia é que você aproveite esse período de isolamento social para ser produtivo. Mas porventura, querido, a melancolia, o sentimento de culpa, de fracasso, ou até mesmo a depressão estiver batendo na sua porta, procure ajuda. Nesse período, nós temos psicólogos que têm atendido via online. Na nossa própria igreja, nós temos o nosso pastor, que é o pastor Marcelo, que atende como psicólogo da igreja também. Então, se você estiver precisando de ajuda, deixa seu comentário, chama no Messenger, que nós estamos aqui para te ajudar como igreja também e com um aporte físico, porque a depressão não é algo somente de cunho espiritual, nós já entendemos que ela é algo de cunho físico também. Então, se você estiver precisando de ajuda, não fique com vergonha, mas procure ajuda, que nós estamos aqui para ajudar você. E aí, para deixar as coisas tranquilas, no sentido de que durante muito tempo a depressão era vista como um tabu, principalmente para aqueles que são evangélicos, né? As pessoas olhavam a depressão como, nossa, que pecado que ele cometeu. E hoje não é bem assim. Hoje a gente vai falar, inclusive, de Pedro, servo do Senhor, um dos discípulos de Jesus Cristo, que passou por um momento de angústia e de depressão moderada. E talvez você deve estar pensando assim, Hortência está falando tanto de depressão, mas eu nem sei direito quais são os sintomas, como que isso funciona. A depressão, querido, ela pode apresentar de 3 formas, ou de uma maneira leve, moderada ou severa. E aí ela vai começar com sintomas de ansiedade, irritabilidade, às vezes fadiga, alterações de apetite, alterações no seu peso, alterações no seu humor, alterações no sono, cansaço físico extremo, lentidão motora, você não produz mais do jeito que você produzia antes. Esses são alguns sintomas, da leve à moderada. E quando isso vai tomando uma proporção muito maior, a pessoa com depressão, ela começa a ter pensamentos de morte. Nossa, poxa, e se aquele carro viesse de encontro ao meu? Pensamentos tipo esse. Ou até mesmo pensamentos suicidas. Começa a maquinar a sua própria morte. E talvez você deve estar pensando assim, nossa, o que essa menina está falando tanto e com tanta propriedade? Porque eu sou uma pessoa que já passou por um tempo assim, uma pessoa que foi diagnosticada com depressão moderada, mas que estou em tratamento e que estou aqui compartilhando com você um pouco do que eu senti e um pouco daquilo que me ajudou. Primeiro, Deus, depois ajuda médica, de psiquiatra, terapia com psicólogo. Então não sinta vergonha, porque até os grandes que estavam bem próximos do Senhor Jesus, como Davi, Elias e hoje o caso de Pedro, eles também passaram por essa situação. Mas eles tiveram algo que fizeram toda a diferença. Eles souberam a quem procurar e eles procuraram ajuda. Então, nesse dia, eu vou conversar com você um pouquinho sobre Pedro. Pedro, ele apresentou alguns sintomas de depressão leve a moderada. E aí talvez você deve estar pensando assim, nossa, eu nunca percebi isso, onde que está isso na Bíblia? E eu vim aqui para conversar com você, baseado no estudo da Palavra e Vida, da revista Palavra e Vida, e também baseado na Palavra do Senhor, que eu vou te convidar a ler comigo. Mas uma primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é o seguinte, Pedro, ele era um homem que era um discípulo do Senhor, e ele tinha plena convicção, né, dentro dele ele tinha uma certeza de que ele amava Cristo.
ele seguia Jesus, ele tinha um ofício que era ser pescador, né? Ele pescava. E Jesus faz um convite para ele para ser pescador de homens. E imediatamente o coração de Pedro entende que aquele que está fazendo o chamado, aquele que está fazendo o convite para ele, é o autor e consumador da nossa fé. É o Filho do Deus vivo. E aí Pedro aceita o convite, vira um discípulo de Jesus, experimenta as maravilhas de Jesus, aprende com Jesus e vai viver algo extraordinário na sua vida. E Pedro, tendo essa convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele passou a amar a Jesus. E aí em Lucas capítulo 22, abra aí sua Bíblia no versículo 31, Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Pedro disse para Jesus: Jesus, eu te amo. Se o Senhor for preso, eu vou contigo. Se o Senhor for morto, eu vou contigo. E Pedro diz isso horas antes de Jesus ser levado pelos soldados para ser condenado à morte de cruz. E Pedro disse isso porque realmente esse era o sentimento que ele tinha. Essa era a convicção que ele tinha. Mas no mesmo capítulo 22, a partir do versículo 54, após a prisão de Jesus, no qual Judas chega, dá um beijo no rosto de Jesus, os soldados avançam, Jesus é preso, Pedro se vê sozinho, e aí tem uma fogueira, Pedro senta próximo de algumas pessoas, e uma mulher reconhece Pedro. Reconhece Pedro como alguém que seguia Jesus, aquele que acabara de ser preso. E ela olha e fala assim: nossa, você era aquele que estava com Jesus? A partir do versículo 56, ela diz: este homem também estava com Jesus? E Pedro diz: mulher, eu não conheço esse homem. E aí vem um homem e diz também: você também é um deles. E Pedro: homem, eu não sou um deles. E vem outro: não conheço. Diz: você é aquele que estava com Galileu. E aí Pedro diz: homem, eu não sei do que é que você está falando. E naquele instante, Pedro ouve o galo cantar. E lembra das palavras do Senhor lá em Lucas capítulo 22, mas no versículo 34, Jesus fala para ele: eu digo a você. Jesus falou isso quando Pedro disse: Senhor, se o Senhor for preso, eu vou. Se o Senhor morrer, eu vou. E aí Jesus diz para ele, antes dele o negar: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E quando o galo cantou, versículo 61, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nesse momento, o sentimento de culpa, de amargura, toma conta de Pedro e Pedro não consegue se livrar daquilo. E aí você deve ficar pensando: um fato tão banal, não entendi. Não era banal, querido.
Presta atenção, Pedro tinha dito para Jesus: Senhor, eu morro por ti. E Pedro acreditava nisso. Pedro amava o Senhor, ele não mentiu para Jesus. Só que na hora da provação, ele se sentiu acuado. E ele acabou negando o Senhor. E quando ele negou o Senhor, e ele se lembra dessas palavras que ele falou para Jesus, que ele morreria por Jesus, e ele vê que ele negou ao Senhor, ele se sente constrangido. Ele se sente decepcionado consigo mesmo, porque ele estava pensando que ele era forte. Mas ele viu que ele estava fraco. Pedro viu que ele era vulnerável. E todos nós somos vulneráveis. Pedro achou que o equilíbrio emocional dele, ou a estabilidade emocional, poderia ser mantida sempre. Ou seja, no dia que ele falou para Jesus que ele morreria por Jesus, ele estava bem emocionalmente, ele estava feliz, ele não estava com medo, ele não estava aflito. Mas no dia em que Jesus foi preso, no dia que as pessoas olharam para ele, ele estava se sentindo acuado, aflito, angustiado, e ele acabou negando o Senhor. Ou seja, há dias que estamos muito bem, conseguimos estar muito bem, mas há dias que nós não estamos bem e nós falhamos. Essa situação de Pedro mostra que nós somos vulneráveis. Haverá dias que estaremos muito bem emocionalmente, mas haverá dias que estaremos frágeis, sujeitos a errar, como Pedro errou. Só que quando isso acontecer, querido, não se condene. Não se condene. Não se reprove. Não se sinta culpado, pois somos falhos, pecadores, frágeis, inconstantes. Nós não somos perfeitos como nosso Deus. Mas nesse instante Pedro não se lembrou disso. Ele se sentiu triste, sim, como talvez eu e você nos sentiríamos. Ou talvez você esteja se sentindo assim, porque está se sentindo culpado, ou porque errou com alguém, ou errou com o próprio Deus, porque você decepcionou alguém e você está super arrependido, mas esse arrependimento está te causando uma sensação de culpa, você não consegue olhar para você mesmo. Você se sente mal, culpado, talvez por alguém que se foi e você não conseguiu pedir perdão antes, e você vive remoendo um sentimento que você não consegue curar. E Pedro chorou amargamente, querido, e a Bíblia relata, deixa claro para nós que Pedro ficou tão triste que ele parou por um tempo. Enquanto Jesus estava morto, ele parou por um tempo de pescar homens. Como assim, Hortência? Ele parou de evangelizar por um tempo. Jesus morreu, ele sabia que Jesus Cristo ressuscitaria, porque Jesus Cristo falou isso, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Pedro estava se sentindo inútil. Se eu neguei ao Senhor, quem sou eu para falar dele para outras pessoas, falar de Deus, do Deus vivo, do Pai dele, que vai ressuscitá-lo? Se eu mesmo o neguei, quem sou eu para querer que as pessoas o aceitem e o reconheçam como filho de Deus? Então Pedro parou seu ministério naquele instante. E Pedro voltou a pescar, a sua pescaria comum, que é a sua pesca por peixes. Como eu sei isso? João capítulo 21. Em João capítulo 21, Jesus vai tratar e restaurar e curar a depressão de Pedro. Hortência, Pedro ficou deprimido só porque ele chorou amargamente? Não. Porque alguns sintomas aparecem. Além dele chorar amargamente, Pedro
deixou de realizar uma das funções que ele mais amava, que era pregar o Evangelho, falar de Deus. Ele também gostava de pescar peixes, que era o que ele fazia antes. Mas ele tinha vivido algo muito especial com Jesus. Ele tinha ficado 3 anos com Jesus, ele tinha experimentado as maravilhas do Senhor, ele tinha sido transformado pelo Senhor. Mas aquele ato, aquele momento que ele errou, ele se condenou e se achou incapaz de cumprir o ministério de Jesus Cristo para a vida dele. A tristeza o fez abandonar o seu projeto de vida. E aí nos mostra um aspecto da depressão. É uma tristeza que não nos permite avançar, continuar aquilo que nós talvez sonhávamos tanto. E no capítulo 21, a Bíblia nos mostra isso. No capítulo 21, Jesus Cristo já havia ressuscitado. No capítulo 20 mostra que o túmulo já estava vazio, porque ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia, ele vive. E no capítulo 21, Jesus vai ao encontro de Pedro e mais 6 discípulos. E no capítulo 21, no versículo 2, no versículo 3, Simão Pedro disse aos outros discípulos: eu vou pescar. E aí os discípulos dizem para ele: nós vamos também com você. Então foram todos, subiram no barco e foram pescar. Ou seja, Pedro não estava mais andando pelas ruas falando de Deus, andando pelas vielas. Ele foi pescar peixe. Querido, ele estava se sentindo pequeno demais. Talvez ele pensou assim: nossa, eu andei 3 anos com Jesus e eu fui capaz de negá-lo. Eu o abandonei no momento que ele mais precisava e aquilo corroía ele. E aí é nesse momento que vem Jesus Cristo. E com o seu poder e com o seu olhar especial, traz cura e restauração ao coração de Pedro. A partir do versículo 15, ou melhor, a partir do versículo 9, João capítulo 21, versículo 9. Eles tinham passado a noite toda sem pescar, né? E aí aparece um homem e diz: vocês não pescaram nada? Eles disseram: nada. E aí esse homem, que era Jesus, mas que eles não tinham reconhecido ainda, diz para eles: joguem a rede do outro lado e vocês acharão peixe. E eles jogaram e veio uma grande quantidade de peixes. E aí um dos discípulos disse: é o Senhor Jesus. Então, no versículo 9 diz: quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira. Jesus tinha preparado, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Jesus é maravilhoso. Jesus começa a preparar um cenário para curar e restaurar Pedro. Ele vai trazer à memória de Pedro todos os aspectos da vida dele, para mostrar a Pedro qual era o real projeto de vida dele, onde ele estava, para onde ele tinha voltado e onde ele deveria estar agora. No versículo 9, Jesus apresenta a fogueira. A fogueira fazia Pedro lembrar do momento em que ele negou Jesus, porque ele estava sentado próximo a uma fogueira quando as 3 pessoas perguntaram. Os peixes, Pedro estava pescando quando Jesus convidou ele para uma nova missão. O pão, lembra ali a última ceia em que eles estavam juntos, antes de Jesus ser crucificado. Além de trazer à memória de Pedro todas as situações por meio desses elementos simbólicos, Jesus, a partir do versículo 15, começa a perguntar a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que
os outros me amam. E Pedro diz: sim, Senhor, eu amo. Então, Jesus pergunta. Jesus diz: tome conta das minhas ovelhas. E pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz de novo para ele: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. E o Senhor diz: tome conta das minhas ovelhas. Jesus dá a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor por ele 3 vezes, que foram a quantidade de vezes que ele o negou. Além de trazer à memória dele tudo o que tinha acontecido, que o Senhor tinha o chamado, que ele o tinha negado, que eles tinham um momento especial juntos, que foi o da última ceia, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus mostra: eu estou aqui para te lembrar que você me ama e que naquele momento você falhou e que Jesus, Deus, Jesus estava em forma humana, mas ele nunca deixou de ser Deus. Deus, eu te amo e eu entendo suas limitações. Deus não espera de nós seres perfeitos. Deus sabe que nós somos falhos. Deus chama Pedro de volta. Pedro, seu lugar é pescando homens, não peixes. Deus mostra para ele o quanto ele era importante no ministério. Então, querido Jesus, o amor de Deus, ele é tremendo porque ele salva. Jesus Cristo morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos remir de todos os pecados. Ele cura e ele restaura. E o que nos faz, assim como Pedro, sentirmos culpa, nos entristecermos e às vezes abandonar o ministério? As perdas. Às vezes perdemos pessoas que amamos, queremos desistir. Perdemos pessoas que talvez não deu tempo. A gente falou de Jesus para elas e não deu tempo. Mas, querido, a gente não sabe o que aconteceu no final, o último momento, o último instante. Só Deus sabe. Talvez pecados que cometemos, que geraram culpas que a gente vai carregando e vai tomando conta. A gente já confessou esse pecado, mas a gente deixa a culpa tomar conta, deixa o diabo, que é o acusador, ficar apontando o dedo, e a gente recua e não avança no mistério. E isso tudo vai causando um enfraquecimento espiritual e emocional. Deus não espera de mim e de você um amor magistral, um amor puro, imaculado, sem manchas. Mas pelo contrário, Ele espera de mim e de você um amor que resiste em meio às falhas. Um amor que mesmo em meio às falhas tenta acertar. Um amor que mesmo em meio às falhas não recua e avança para cumprir a missão, que é de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Deus sabe quem nós somos. Em Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 20, Paulo diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero,
mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Vivemos uma luta entre a carne e o espírito, e o Senhor sabe disso. Então eu reafirmo para você: Deus não espera de você um amor imaculado, mas Ele espera que você, mesmo em meio às falhas, resista, lute contra o pecado, reconheça os seus pecados, confesse os seus pecados e permita que o amor de Deus te cure, te restaure e te traga de volta para o teu ministério. Não recue, volte a pescar homens. Não permita que a tristeza, a dor, a doença te paralise. Peça ao Senhor que te cure. Procure a ajuda de um profissional. E você que conhece alguém, talvez que esteja vivendo um momento de tristeza, de depressão, de angústia, aprenda a tratá-la como Jesus Cristo tratou, com amor, e ajude a pedir ajuda. Que Deus te abençoe, meu querido, e que nesta manhã você se lembre: Deus te ama do jeito que você é. Ele não ama o seu pecado, mas Ele te ama. E Ele espera que você resista até o final. Porque aquele que resistir até o final receberá a coroa da vida. Que Deus te abençoe e te dê um domingo maravilhoso.